Olá, amado irmão e irmã, que bom receber vocês de novo no nosso canal. Hoje, quer dizer, semana passada, a gente bateu um papo sobre curiosidades bíblicas com o Diogo. Foi muito bacana, foi show de bola. E hoje nós vamos continuar um pouquinho mais esse bate-papo sobre algumas curiosidades, algumas dicas. Na verdade, vai ser mais dicas que curiosidade, né, irmão? Na verdade, não é nem muita curiosidade, até esclarecer algumas dúvidas que acontecem quando as pessoas costumam abrir o livro e encontrarem, principalmente nos Salmos, capítulos diferentes, né, irmão? É verdade, dá uma confusão, né? Tu vê SS, parentes, ponto, tracinho. É um samba que, olha, às vezes confunde mesmo, né? Confunde. Mas vamos tentar desvendar esses mistérios juntos, né, irmão? Vamos lá. Então vamos tentar, começando assim, passar aquele entendimento sobre a diferença dos Salmos. Nós pegamos algumas Bíblias e nós vemos que vem um Salmo, vem o capítulo do lado e uma outra numeração entre parênteses, né? É engraçado. Por exemplo, isso acontece, salvo engano, no Salmo, acho que 112, né? Não é. 9 ou 10. É por ali. É nessa região. Na verdade, é o Salmo 10, algumas Bíblias e o Salmo 9, né? Então a gente vê que isso acontece. Por que acontece isso? O Salmo originalmente ele foi escrito na língua hebraica, mas no terceiro século antes de Cristo, uma parte da história do povo judeu, né? Mais uma parte da história desse povo tão lindo, né? O que acontece? Eles fazem a tradução do hebraico para o grego, e essa tradução é conhecida como Septuaginta, né? Ou Septuaginta, que eles costumam chamar de a tradução dos 70. E nessa tradução, como foi feito do hebraico para o grego, eles pegaram o Salmo 9 e o Salmo 10 e o Salmo 114 e 115 e formaram um salmo só. 109 e 110, um salmo, 114 e 115, um salmo. Então é por isso que dá aquela confusãozinha quando você depois passa nesse número. Mas ainda vai um pouco além ainda. É completo, porque na tradução grega, eles fazem também para a tradução grega. Eles pegam o Salmo 116 e separam em dois. E pegam o Salmo 147 e também separam. De repente compensar alguma coisa lá? Não, já que eles reduziram ali, aumentamos aqui. Não sei se foi isso, mas é uma tradição muito bonita essa tradução dos 70. Sim. Eles dizem que de 72 sábios judeus eles separaram algumas tendas, né? E foi entregue para eles a leitura em hebraico, e para eles começarem a fazer a tradução. Depois de um certo e determinado período, cada um saiu de sua tenda, sem ter contato um com o outro, obviamente, e apresentaram a tradução, e as 72 traduções estavam perfeitamente iguais. Tive a ação de Deus nessa tradução do hebraico para o grego. Isso é muito lindo, né? Essa coisa de Deus, quando ele se manifesta, né? Que ele faz, mesmo estando separados em lugares diferentes, ser a mesma coisa. Então, é bem interessante que nós vemos essa mística de Deus também, inclusive nos evangelhos, né, Ricardo? Sim. Quando a gente olha para os evangelistas, 2 eram discípulos diretos de Jesus e 2 não eram discípulos. Quem não era discípulo? Marcos e Lucas, que não eram discípulos. Mas aí a gente pega o quê? Nós vamos olhar os evangelhos, os evangelistas, nós vamos ver que 3, um que era discípulo e 2 que não eram discípulos, escreveram quase das vezes as mesmas palavras, em locais diferentes, lógico. Mas às vezes é engraçado que às vezes em determinados locais. Por isso eles têm uma determinação, esses 3 evangelhos. Eles são conhecidos como os evangelhos sinóticos. Sabia dessa? No crudo, a tradução seria juntos, né? Isso. Ou seja, eles têm muita coisa, muita particularidade em comum, inclusive em palavras mesmo, e às vezes ele tem até em mesmos pontos. Exatamente. Olha que coisa bela como Deus se manifesta, né? A Bíblia toda é a manifestação de Deus, né? A inspiração dele, então, é completamente, e sempre se renova cada vez mais. E isso a gente vê nesses determinados momentos que a gente pega e que a palavra de Deus é fiel sempre, indiferente do momento, do ano que está sendo escrito, da separação de tempo, vai se manter fiel aos fatos reais que aconteceram. É claro que a Mãe Igreja, inspirada, né, pelo Espírito Santo, né, esses livros eles foram colocados em ordem de importância, não em ordem cronológica. Isso é muito importante. Eles foram colocados por ordem de importância para que pudéssemos estudar e entender melhor todo esse testamento, né, maravilhoso. Inclusive, vou fazer uma pegadinha agora em você. Sabe qual foi o primeiro livro da Bíblia que foi escrito? Pô, cara, isso aí eu não lembro não. Você deve estar achando que é Gênesis, né? Não, eu sei que Gênesis não é. Foi Jó, rapaz, incrível que pareça, foi Jó. E você sabe que o livro do Salmo levou quase 1000 anos para ser completo?
Pô, aí me pegou. Sério, essa eu não sabia. Sério, quase o período de 1000 anos para ser escrito. Todo mundo acha que o Salmo foi escrito por Davi. Na verdade, Davi começou a escrever. Mas ele não terminou. Tá vendo? Olha que curiosidade maneira. Exatamente, você vê quanto é rica a Sagrada Escritura e quanto podemos trazer. Mas além disso tudo também, a gente hoje quer dar uma dica para você também. Já falamos sobre a origem do termo Bíblia, sobre quantos livros tem, falamos sobre curiosidades. Hoje mesmo abordamos a diferença dos salmos, falamos rapidamente sobre evangelhos sinóticos, mas como ler a Bíblia, como entender as citações? Mas não é só livro, capítulo e versículo, não? Essa é a base para a leitura, né? Quando a gente realmente informa para alguém, nós informamos o livro que queremos ler, o capítulo a ser visto e o versículo de modo específico que queremos. Então, só que existe um desdobramento sobre isso. Geralmente vamos dar um exemplo assim do livro de 1 Coríntios. Eu quero que o Marcos de repente vá na Bíblia e procure assim. A citação vai ser feita dessa forma. E nós vamos colocar aqui embaixo para você poder acompanhar. 1 Coríntios, espaço 6. Eu quero que o Marcos vá no livro de 1 Coríntios, leia o capítulo todo, 6. Mas se eu quero só alguns versículos do capítulo 6, Marcos. Aí eu vou colocar um versículo lá, depois eu vou botar uma vírgulazinha, Exatamente, eu vou botar primeiro capítulo, 1 Coríntios, capítulo 4, vírgula 6. Aí eu estou especificando para o Marcos que ele deve ler o versículo 6 do capítulo 4 do livro de 1 Coríntios. Mas na Bíblia, irmão, vira e mexe, principalmente no Salmo, a gente identifica muito que às vezes coloca um parênteses, né? O parênteses ele é colocado no seguinte sentido. Se eu pego, por exemplo, um Salmo 150 e peço para a pessoa ler, e dentro de parênteses nós vemos outras citações bíblicas, significa que esse ponto que está sendo abordado no Salmo 150 também é abordado nesses outros livros da Sagrada Escritura. Que interessante, eu não sabia. Entendeu? É justamente para isso. Isso nós vemos, por exemplo, no folheto da missa. Exatamente, foi isso que eu estava comentando. Você vai lá, no folheto da missa, lá, Salmo 117, aí entre parênteses entra um capítulo e um versículo, quer dizer, é uma citação que dentro do próprio Salmo está sendo dito aquele mesmo assunto. Se vem em outro livro bíblico, por exemplo, Isaías, significa que no livro de Isaías também está sendo citado esse salmo. Tá vendo? Curiosidade legal? Essa dica maneira. Então, quando você pegar o folheto da missa e for lá em Salmos, você vai ver muito isso, né? O folheto da missa. Você vai ver que vai ter entre parênteses. Em Bíblias de estudos isso é muito comum. Jerusalém, né? Inclusive. Jerusalém, a Ave Maria de estudo. É muito comum você ver uma parte na parte de baixo, né? Eles colocam asteriscos, ou às vezes indicativa de letra. E você vai lá e ele indica também que em outras partes da Bíblia, da Sagrada Escritura, você vai encontrar essa mesma citação. Mas eu tenho certeza que existem outros simbolozinhos que as pessoas vão dizer, olha, eu não entendi muito. Por exemplo, o famoso S. O famoso S, Marcos, é bem bacana, né? Eu estava até conversando com o Bernardo antes da nossa gravação sobre isso. Se eu pego e peço para que você abra no livro, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, vírgula, um S, eu estou pedindo que você leia o versículo 1 e o versículo 2, o versículo seguinte. Então significa que eu não preciso então colocar Marcos, capítulo 1, traço 2. Não precisa, não é necessário. O traço faz a ligação com outro versículo que você queira citar. Você sabia disso? Né? É bem bacana. E se viesse 2 S? Agora tu me pegou. E assim, você deveria então 2 versículos? 1, 2 e 3? Exatamente, os 2 versículos seguintes. Tá vendo? Existem muitas coisinhas básicas assim. Tem uma que é muito bacana também. Se eu pego o livro de Lucas, capítulo 2, versículo 2a. Aí nessa hora a gente congela. Nós congelamos. Fazemos o sinal da cruz e esperamos que o Ricardo nos abençoe com essa informação. Porque Lucas, capítulo 2, versículo 2a, se foi o mesmo capítulo que eu falei antes, né? Significa que eu estou querendo que o Marcos leia apenas metade desse versículo, a primeira metade do versículo. Olha que interessante, essa eu não sabia. É verdade. A mesma coisa que Lucas, capítulo 2, versículo 2b, eu estou indicando para o Marcos fazer a leitura da segunda metade do versículo 2. Olha que interessante. São detalhes que muitas vezes a gente acaba não entendendo, né? Acaba se perdendo para a gente ver, né? A gente, na verdade, eu leia tudo. Sim, tem até a questão do ponto, por exemplo, né? O ponto ele faz um corte, né? É aquele corte. Sabia. Exatamente. Lucas 2.4
Eu estou querendo, na verdade, que você leia o capítulo 2 todo e o capítulo 4 todo. Eu não coloquei vírgula. Verdade. Se eu estivesse colocando vírgula, eu estaria indicando versículos. Sim. Mas sem vírgula, eu estou indicando capítulos. Agora, se eu colocar 2,2.5, eu estou querendo que você vá no capítulo 2, leia o versículo 2 e 5. Nossa, que coisa maneira, hein? Né? E quando você encontrar um traço entre esses números, é um intervalo desses números. Olha que maneiro, gente. São tantos detalhezinhos importantes que muitas vezes a gente não sabe. Mas ó, vou dar uma dica pra você, fica relax. Vai no nosso blog e a gente vai colocar essas informações lá também, tá? Porque eu sei que é muitas informações e ficar só no vídeo a gente vai acabar se perdendo. É verdade, até porque a gente vai fazendo pergunta aqui, vai se empolgando e vai falando uma para a outra. Mas é só para você ter uma noção do que essas indicativas todas para você poder começar a manusear a Bíblia corretamente. Mas no blog vai estar tudo direitinho para você poder ler e acompanhar, inclusive sobre a tradução dos Salmos. Bom, meu irmão, como você pode ver, nossa igreja é rica, temos muitos detalhes, muitas curiosidades ainda para passar. Enfim, nos acompanhe, continue curtindo nossos vídeos, não deixe de compartilhar, que é muito importante também para a gente, assinar o nosso canal também, porque toda semana vamos tentar trazer uma novidade, meu irmão. Vamos lá, vamos buscando para trazer novidades para você. Fique conosco e fique com Deus. Um abraço. E aí, Marco? Será que alguém acabou de ver até o final dessa letrinha? Eu acho que tem alguém que assiste até o final. Bom, então a gente tem uma surpresa para você que ficou até o final aí. Verdade. Olha só. Missão. Primeiro que responder No YouTube. no YouTube. Presta atenção, no YouTube. Mas tem que ser inscrito também no canal, hein? É. E eu sei que todo mundo que é inscrito. Primeiro que responder uma pergunta nossa que vamos fazer agora, no YouTube, no canal, vai ganhar uma Bíblia de presente. Uma Bíblia da Maria. Olha que legal, hein? Então, nós conhecemos o livro do Antigo Testamento chamado Eclesiástico, mas em algumas Bíblias que compramos, ele vem com um outro nome. Qual é este nome? Qual? Responda e ganhe Eu uma sei de Bíblia. algumas pessoas que iriam responder essa pergunta rapidinho, né? Mas não sei se vai ser primeiras, eu espero que seja você. Estamos guardando por você que vai responder e vai ganhar uma Bíblia de presente nesse mês da Bíblia, hein? Isso aí, fique com Deus. Um abraço.